que é liberdade para você? Ela é algo importante na sua vida? O quanto somos realmente livres? Liberdade é uma situação tênue, onde você tem direitos que não agride direitos de outros, ou que você tem oportunidades que não prejudicam os outros. Talvez eu seja até jovem ainda para dizer, mas acho que a liberdade hoje eu considero você não se preocupar constantemente com algo. Essa para mim é uma liberdade. É a possibilidade de escolha, que eu posso, que eu não posso fazer. Eu acho que também a gente pode dividir liberdade em... Quando eu falo de trabalho é uma coisa, quando eu falo de vida pessoal é outra coisa. Liberdade, para mim, é autoconhecimento. Mas esse conhecimento da gente mesmo a partir desse lugar da alma. Porque só a gente veio fazer o que a gente veio fazer aqui, nessa existência. Então, quanto mais eu acesso isso em mim, né, compreendo, me conheço desse lugar, entendendo e compreendendo o que eu vim fazer aqui, né, o que eu vim ser aqui e não só fazer, eu acho que isso é liberdade. Eu diria que minha visão de liberdade durante 50 anos da minha vida provavelmente mudou. E hoje, eu digo que se você puder não se posicionar em alguma coisa, é praticamente uma liberdade que você tem. Porque você se sente obrigado o tempo todo a estar se posicionando de um lado ou de outro, em tudo na vida, absolutamente tudo na vida. Então eu me reservo o direito hoje de às vezes falar assim, não tenho opinião. O que faz uma pessoa ser livre? Será que é o fato de podermos ir e vir, de não estarmos em um presídio? Grades e paredes são grandes limitadores. Mas quem não está preso pode se considerar uma pessoa realmente livre? Acho que a pessoa, ela começa a ter liberdade a partir do momento que ela não tem dúvida do que ela está fazendo. Eu acho que a autodesconfiança ou não sei dizer se autocriticar, porque a crítica é boa, mas eu acho que a partir do momento que você duvida muito de quem você é, a liberdade entra em uma questão. A gente vive com muitas distrações, né, de quem a gente é e do que a gente veio ser. E muitas condições, muitos condicionamentos. E isso faz a gente viver um pouco numa prisão, né, de ter que ser isso, de ter que ser aquilo, de ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. E desconectado desse lugar do real propósito. A liberdade tem muito a ver com a condição mental. Nelson Mandela saiu de uma cadeia onde ele não estava preso, porque ele não buscou uma vingança, mas foi um período de reflexão para que ele pudesse mudar um país, mudar um povo e mudar o mundo, né, com a postura dele. Então a liberdade faz todo sentido
de não ser apenas física, né? A liberdade, ela transpassa a questão do físico, ela vai também principalmente para a liberdade da consciência, a liberdade mental, a liberdade do ser humano, né? Plena. Eu vou lembrar um pouco dos meninos na caverna da Tailândia. Eles estavam livres ali. E estavam dentro de uma prisão. Então, esse estado de espírito, esse estado de consciência, quanto mais consciente você está e você tem a liberdade do pensamento, então pode ser que sim, pode ser que alguém consiga se sentir livre dentro de uma prisão. Quando você perde a tua capacidade de pensar, eu acho que você perde a sua capacidade de se sentir livre ou não. Então, eu acho um pouco mais difícil, na verdade. A pessoa que não pensa... no momento se eu tiver alguma limitação... de pensamento, eu posso até ser livre, mas eu não vou estar me entendendo como livre, acho, entendeu? Será que podemos nos considerar totalmente livres quando nossos atos são frutos de uma infinidade de influências externas? Será que somos donos dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações? É preciso estar consciente para sermos realmente livres? Eu adoraria ser dona do meu pensamento, do meu sentido, do meu fazer, mas não atingi essa plenitude ainda. Eu acho que é algo que é a minha busca, ou que é a busca de muitas pessoas que têm essa consciência, porque quantas vezes a gente não se pega pensando naquilo que a gente não gostaria de pensar? Me sinto dono do meu pensar, do meu sentir e do meu querer. Completamente dono disso, mesmo que isso não signifique que eu possa querer fazer tudo que eu quero, porque a gente vive em sociedade e a minha liberdade, ela não pode ferir a liberdade do outro. Então, isso eu acredito que a gente tem que estar sempre nesse processo de questionar, né? De onde é que vem isso? De onde está vindo essa vontade? De que lugar? Né? É realmente assim algo que está uma vontade da minha alma, do meu ser? Ou é uma vontade dessas distrações todas que a gente tem no mundo? Que ditam, né, o que a gente tem que ter vontade ou não, o que a gente tem que gostar ou não, o que é bonito ou não. Os meus pensamentos só me fariam perder a liberdade, eu acho que a partir do momento que eles me travam, né, eles me dão alguma insegurança. Eu acho que sim, os pensamentos eles dificultam a confiança mesmo. A sua confiança com o mundo. O pensamento ele depende muito de a gente aprender a se rebelar da corrente comum. Normalmente a mídia mostra uma janela posicionada para onde eles querem que a gente veja. Então a gente às vezes tem que se rebelar para olhar o todo, né? Para criar o nosso ponto de vista. Às vezes a gente não pode acompanhar o que as notícias falam, né? Ou o que você ouve. O ser humano, em sua essência, nasce um aventureiro de si mesmo. A busca pela liberdade é o impulso essencial da existência humana. Quando ampliamos a nossa consciência, aprendemos a compreender o que está por trás de nossas ações e decisões. Avançamos nessa estrada que se chama liberdade. Hoje, no meu momento atual, a aventura é justamente essa busca, essa curiosidade de saber como você se desenvolve, né? Se desenvolve como ser humano. Eu estou num momento de curiosidade mesmo. Ou seja, a minha abertura para muitos quesitos, a leitura ou algum estudo, mesmo convívio com pessoas que podem te trazer benefícios de todos os âmbitos, é uma constante hoje na minha vida. Porque quando você entra nesse processo investigativo, é muito maravilhoso. Porque você começa a entender ou
E é um trabalho contínuo, né? Não existe, atingir aqui a iluminação, parei. Não, porque a gente está se movimentando e se transformando o tempo inteiro. E gosto sempre de me reinventar, de buscar coisas novas, de estar em lugares diferentes, em posições diferentes. Nunca fui de ficar... Tanto que eu comecei minha formação lá atrás, eu me formei em comunicação e tal... E passei por vendas, passei por compras, passei por financeiro, passei por... Por quê? Porque eu estou sempre buscando coisas novas tem um desafio? Vamos lá, vamos ver como é. Morei em 18 lugares, né? Mudei a minha vida de funcionário para empreendedor, mudei a minha empresa, quebrei empresa, abri empresa, né? Aprendi com os erros, também não aprendi com os erros. Então, acho que a aventura é exatamente isso, é a gente ter... a coragem de seguir em frente mesmo sem saber o resultado. Esse período que eu fiquei sozinho veio depois de um processo longo de... Minha empresa cresceu muito, eu a vendi e depois fiz a transição para uma empresa, vendi para uma empresa muito maior que a minha. Fiz a transição para uma empresa muito grande. E esses 1 ano e meio entre venda e transição foram muito pesados. Eu estava estafado. Estava absolutamente estafado. Talvez tenha sido o momento... Não é a pergunta, mas talvez tenha sido o momento da minha vida em que eu mais tenha me sentido não livre. Foi esse momento. Até que eu decido sair. E aí, quando eu saio, logo depois aparece essa possibilidade de ficar 4 meses em Barcelona fazendo um projeto lá, eu vou, sozinho. E nesses 4 meses, a despeito de eu também estar trabalhando, eu tive inúmeros momentos em que eu tive a consciência, a percepção de que a minha consciência estava mais expandida, mais ampla. Você deve estar se perguntando: por que um livro da liberdade? Então eu lhe pergunto: a liberdade é algo importante para você? O quanto somos realmente livres?